Quero que você abra sua Bíblia, se você tiver com Bíblia. Gênesis capítulo 26. Vamos entender esse momento aqui da vida de Isaac, esse momento difícil da vida de Isaac. Esse momento em que Isaac teve que se posicionar corretamente, né? Foi um momento que ele tomou uma decisão que para muita gente não era uma decisão inteligente. Para nós, carnais, a decisão de Isaac de abrir mão não era uma decisão inteligente, né? Nós, por nossa carne, a gente não quer abrir mão de nada. Mas vamos entender aqui o que levou Isaac a tomar essa atitude, né? Lá no capítulo 26, no versículo, vamos ler a partir do versículo 12, que está aonde nos interessa, né? O versículo 12 vai começar da parte que interessa aqui pra gente não se estender muito aqui lendo a palavra. Capítulo 26, versículo 12 diz assim: Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram, porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. Eu vou repetir esse último versículo aí. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, porque és muito mais poderoso do que nós. Amém? Amém. Nós lemos aqui que a palavra ela começa falando que naquela terra e naquele mesmo ano, Isaac ele semeia, Isaac ele colhe, Isaac prospera. Isaac torna-se muito grande. A palavra enfatiza o tamanho da prosperidade de Isaac. A palavra enfatiza que Isaac se tornou, em outras palavras, poderoso, né? A pessoa quando cresce demais, quando prospera demais, ela ganha um certo poder, né? E foi o que aconteceu com Isaac. Isaac cresceu muito. Nós temos que entender que essa terra, quando a palavra se refere naquela terra, a palavra está sinalizando que essa terra onde Isaac estava era a mesma terra onde ele estava, essa terra que ele estava refugiado, era a mesma região em que seu pai havia vivido. Era a mesma terra, né? E toda essa prosperidade de Isaac, ela era fruto de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Uma promessa que Deus havia feito a seu pai. A promessa era qual? De abençoar toda a descendência de Abraão, mas também havia um acréscimo, um adicional. Qual era o adicional, missionário? Era a atitude, sabe? O posicionamento correto de Isaac, né? Aquele posicionamento de obediência diante da ordem de Deus. E qual foi a ordem? Deus havia dado uma ordem a Isaac para que ele não voltasse para o Egito. Por quê? Porque naquela época, naquele tempo, como no tempo do pai dele, estava havendo fome na terra. A terra estava sendo assolada por fome, né? Então Isaac havia recebido uma ordem de Deus, assim, ó, não volta para o Egito. Fica aí nessa terra, mas não volte para o Egito. Continue aí, tá tendo fome, tá tendo escassez, tá tendo dificuldade, né? Tá difícil, mas é nessa terra que você vai prosperar. Isaac havia recebido essa ordem de Deus. Então, não era somente a promessa, porque a promessa Deus faz. Eu quero abrir isso aqui. A promessa Ele sempre vai fazer para você.
Deus sempre vai lançar sobre você uma promessa, um sonho, uma palavra profética. Mas o cumprimento dessa promessa vai depender da sua posição diante de uma ordem de Deus. O cumprimento daquilo que Deus prometeu para você lá atrás, daquilo que foi lançado sobre a sua vida lá atrás, vai depender mais de você do que do próprio Deus. Né? A gente tem que entender isso, porque as pessoas ficam esperando que Deus faça, ficam esperando que Deus cumpra, e a coisa não acontece, e fica querendo culpar a Deus. Sabe? Fica querendo botar Deus na parede, imprensar Deus na parede. Só que nós lemos aqui que Deus havia dado uma ordem a Isaac. Isaac estava na mesma terra onde Abraão havia passado há um tempo atrás. Na mesma terra em que Abraão, sabe, já havia cavado poços. Na mesma terra Isaac estava. E havia uma promessa, nós todos sabemos, havia uma promessa sobre a vida de Isaac, que foi dada ao pai dele lá atrás. Mas para que essa promessa se cumprisse na vida de Isaac, escuta isso aqui, precisava haver um posicionamento do próprio Isaac. Deus, ele lança a promessa, mas depende mais da gente do que de Deus. Porque Deus, para dar, ele dá a hora que ele quiser. Deus não precisa estar condicionado a nada, pastor Fábio, para ele cumprir o que ele prometeu. Deus não depende de nada, nem de circunstância, nem de dificuldade, nem de dinheiro, nem de pessoas. Deus não depende de nada para te abençoar, para te dar aquilo que ele prometeu a você. A única coisa que impede a promessa de acontecer são as nossas atitudes, os nossos posicionamentos. Então Isaac tinha uma promessa de prosperidade, uma promessa de, sabe, de bênção sobre a vida dele, lançada sobre o pai dele lá atrás. Mas essa promessa foi cumprida na vida dele porque ele se posicionou corretamente. Era uma posição de obediência diante daquela ordem de não voltar para o Egito, sabe? Isaac, ele era tão abençoado por Deus que tudo que aquele homem tocava prosperava. Tudo que Isaac fazia prosperava, né? Só que essa prosperidade toda, como sempre, né? Toda pessoa que é muito próspera, ela vai começar a recolher inimigos. À medida que ela vai caminhando, à medida que ela vai trilhando o seu caminho, né? Sua trajetória, ela também vai angariando não só bênçãos, não só prosperidade, mas também ela vai angariando infortúnios, ela vai angariando inimigos, ela vai angariando inveja. Foi o que aconteceu com Isaac. A prosperidade de Isaac trouxe para aquele homem, além de todo o poder, né, de toda a grandeza, trouxe para ele um problema muito grande chamado inveja, né? Trouxe a inveja dos vizinhos dele, a inveja dos filisteus, né? Que era o mesmo povo, o mesmo povo que Abraão conheceu lá atrás naquela mesma terra, né? E aí o que acontece? Isaac, ele teve que começar a conviver com essa situação aí. Esse povo filisteu, eles começaram a entulhar os poços de Isaac. Escuta isso aqui, gente. Da mesma forma que eles entulharam os poços de Abraão lá atrás. Da mesma forma, né? E agora, diante de Isaac, diante daquele posicionamento, diante do crescimento de Isaac, eles, sabe, começaram a querer se livrar de Isaac. A intenção dos filisteus era se livrar de Isaac. Por quê? Porque a prosperidade daquele homem, a prosperidade de Isaac, para aquele povo ali, filisteu, era tida como ameaça. Isaac para eles era uma ameaça. Isaac para eles tinha se tornado maior do que eles. Ninguém suporta. Quando você está numa terra em que você começa a crescer demais, escuta isso aqui, que isso aqui tem endereço. Uma terra que você começa a crescer demais, sabe? Uma terra que você começa a prosperar demais. Uma terra em que Deus está te abençoando demais. Uma terra em que Deus você tá se destacando muito, sabe? Vou botar essa palavra destacar, não gosto muito dela não. Não gosto, mas vou usar aqui. Numa terra, quando acontece isso, as pessoas ao seu redor começam a se sentir ameaçadas, sabe? Aí a intenção deles é começar a querer trazer problema pra você, sabe? Começar a entulhar aquilo que o seu trabalho, aquilo que você tá fazendo, começa a minar seu trabalho. Foi o que aconteceu com Isaac, certo? Foi o que aconteceu com Isaac. Isaac era tido como ameaça. E interessante é que o mesmo Aimeleque, que um versículo atrás, se você ler lá atrás, você vai ver o mesmo Aimeleque, que um dia havia dito ao povo dele assim, ó, não toquem em Isaac.
Não toque nesse homem e nem toque em Rebeca, não toque na mulher dele. Esse mesmo homem que um dia decretou, sabe, uma proteção, decretou um certo respeito por Isaac, foi o mesmo homem que chamou Isaac e disse assim: meu filho, não quero mais você aqui não. Ele expulsou Isaac. Meu irmão, pra você ver, eu falei isso outro dia. Eu fui ministrar lá no ministério, lá na Bispa Elisa, no Apacentai. Foi segunda passada, na segunda oração, na outra semana que passou, sem ser essa. E Deus estava falando sobre os amigos de Jó. Né? Deus estava falando sobre os amigos de Jó. Como o coração daqueles homens mudou. Porque o coração deles chegou na intenção de ajudar. Mas de uma hora para outra o coração deles mudou. Eles começaram a acusar. Então o nosso coração, ele é corruptível, ele é enganoso, sabe? Nós temos que ter cuidado. Deus diz: cuidado com o teu coração. Cuidado, não se engane. Por quê? Porque seu coração, ele é enganoso. O teu coração, ele é corruptível. O que é corruptível? Ele pode mudar de uma hora para outra. Ele pode trocar o certo pelo errado a qualquer momento. Aimeleque, o cara que foi lá defender o Isaac, sabe? Proteger o Isaac. Mas de repente, quando ele viu que o Isaac estava pra ele, né? Porque tem muita coisa que é da cabeça da pessoa. A pessoa cria isso, né? Diz assim: aquele cara aí, esse cara aí tá querendo parecer mais do que eu. Vou botar ele pra correr, que essa terra aqui é minha. E aí, pronto, o coração daquele homem se transformou. E ele pede a Isaac pra sair dali. E Isaac sai. Ele sai dali, ele vai habitar num vale. Ele vai habitar num vale. Gente, às vezes Deus vai te tirar de um lugar que você tá crescendo muito. E você não tá entendendo, você tá crescendo. De repente você já não tá mais ali, você já tá num vale. Olha que negócio. Você tá num lugar bacana, num lugar, pastor Fábio, que você tá crescendo. E pra você tá ótimo, pra você tá maravilhoso. Mas aí Deus diz assim: não, eu preciso que ele cresça mais. Mas pra ele crescer mais, primeiro ele vai ter que passar pelo vale. Só que quando ele nos leva pro vale, é pra mostrar o amor dele por nós, né? Tem até um louvor que fala sobre isso. Eu esqueci, é do Ministério Zoe, gosto muito. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Não tem esse louvor aí? Pois é. E Deus diz assim: não, eu vou permitir que ele seja expulso desse lugar aí, que ele tá achando que já tá bom. Porque Deus não queria que Isaac se acomodasse também não, viu, gente? Tem isso aqui. Deus permitiu que Isaac se decepcionasse com Aimeleque, permitiu aquela afronta, aquele roubo todo que ele passou lá, permitiu ele ser expulso para que Isaac não se acomodasse na situação confortável, para que Isaac não se acomodasse na plataforma que para ele era segura. Pra ele era uma plataforma segura. Pra ele tava até bom. Porque ele é carne, né? A carne da gente, ela engana a gente. Ela diz assim: ó, tá bom, tá confortável, tá gostoso, tá fresquinho. Tá bom, aqui tá ótimo, eu tô colhendo 100 vezes mais. Isaac, ele foi um grande lavrador. Ele tava sendo um grande lavrador naquele lugar. A palavra diz que ele colheu 100 vezes mais, pastor. Ele fez aquela colheita que tá lá em Mateus, né? Quando fala sobre a semeadura. 100 vezes, essa é a maior colheita que pode ser, 100 vezes mais. Então Deus permitiu. E aí ele vai para o Vale de Gerar, certo? E lá no Vale de Gerar, ele resolve escavar novamente os poços do pai dele, que foram aterrados, sabe? Foram entulhados pelos filisteus depois que Abraão morreu. Ele resolve desencavar esses poços. A palavra diz, se você ler tudo direitinho, que a gente não tem tempo, a palavra diz que Isaac e os servos dele, eles escavaram por 2 vezes novos poços, sabe? Por 2 vezes eles escavaram novos poços e por 2 vezes eles foram forçados a abandonar os poços deles. Eles foram forçados. Por quê? Porque os filisteus vinham, e tomavam, tá? Tomavam o poço do Isaac. Aí a gente fica sem entender, né? Que agonia é essa? Que agonia é essa desse filisteu? Não pode abrir um pocinho? O que é um pocinho? Rapaz, você não tem noção do que era um pocinho naquela época, não. Eu vou te explicar o que era um poço.
Naquela época, a pessoa que tinha um poço, a pessoa que escavava um poço e descobria a água, aquela pessoa que tomava posse de um poço, era a mesma coisa dela estar tomando posse de uma terra, sabe? A posse de um poço era a confirmação da possessão de uma terra. E a água era muito valiosa, muito valiosa. A cidade de Gerá, ela estava localizada próxima ao deserto, muito próxima ao deserto. Então, a água, ela tinha mais valor até do que o ouro. Não é porque você vive sem ouro, meu filho. Agora, sem água, você não vive sem água, não. Ainda mais no deserto, você não vive sem água. E toda pessoa que escavava um poço, ali era como se ela estivesse marcando o território dela. Eu escavei, eu achei água, e agora essa terra aqui é minha. Isso era lei. Era lei. Não pense que era uma coisa que se fazia à toa, não. Era lei da época. Então, o que acontecia? Quando chegava alguém, uma outra pessoa, ia lá e aterrava, sabe, o poço de alguém. Meu filho, isso ali era uma declaração de guerra. Aliás, não era motivo suficiente para ter uma guerra grande ali, sabe? Era motivo suficiente para a pessoa que teve o poço aterrado se levantar e começar a brigar, a reivindicar. Era um crime muito grave, sabe? A coisa era tão complicada, essa possessão de poços era tão complicada que tinha gente que pegava o poço e trancava o poço, pastor Fábio. O senhor já viu isso? Eles trancavam o poço, pra quê? Pra que ninguém roubasse a água. Eles cercavam, né? Deixavam até vigia ali, tomando conta do poço. Pra que ninguém cercasse a água, roubasse a água. Então, a gente fica sem saber. É por isso que é bom a gente saber tudo. Eu gosto de explicar tudo em detalhe, pra você entender. Porque às vezes a gente ouve uma palavra dessa, entulhava os poços de Isaac. Isaac ia lá, abria outro. Fica entendendo, que briga é essa? Por causa de um pocinho, que é um poço pra gente, um poço não é nada, né? Na nossa realidade de vida hoje, um poço, pastor Fábio, não é nada. Não é nada, a não ser para quem vive aí, ó, no sertão, que não tem água, que não tem chuva. Um poço é tudo na vida. Mas pra gente que vive aqui na cidade, que tem água encanada, que tem uma embasa que fornece água para você, né? Então pra você, às vezes, você não tem noção do valor de um poço. Não tem noção. Mas o povo naquela época, meu filho, um poço para uma pessoa daquela época era tudo na vida. Tudo na vida. Então o que acontecia? Isaac, diante daquela afronta, Isaac, ele tinha todo o direito de reivindicar, sabe? Todo o direito de revidar aquilo ali, né? Revidar aquela destruição toda que os filisteus estavam fazendo. Ele tinha esse direito, ele estava respaldado pela lei. Só que o posicionamento, e é isso que Deus quer falar aqui. Bebeu a água aqui. O posicionamento de Isaac foi contrário ao que todo mundo esperava. O posicionamento de Isaac foi um posicionamento que muitos de nós não conseguimos ter. Foi um posicionamento que muitos de nós ficamos, sabe, seguros naquilo ali. Foi um posicionamento que muitos de nós não queremos, sabe, ter. Certo? Foi esse posicionamento. O que Isaac fez? Ele não brigou. Isaac não brigou por nenhum poço. Ele abriu o poço, o povo ia lá, atulhava o poço dele, jogava terra no poço dele. O que ele fazia ali? Tá bom, fica aí com o poço. Saía, caminhava mais um pouquinho, abria outro poço. O povo ia lá, entulhava de novo o poço dele. Ele brigava? Não, deixava lá e continuava o caminho dele. A intenção de Isaac, ele não estava muito olhando pro poço, não, porque tem gente que fica muito apegada ao poço. O negócio de ficar apegado ao poço, meu filho, o poço é consequência do seu caminhado. O poço é bênção. Mas o poço não é a promessa. Bota isso na tua mente, o poço não é a promessa. Isaac sabia que o poço não era a promessa. Né? Ele preferia manter a paz. Né? Isaac, ele não permitiu. Olha que negócio, coisa linda. Quando a pessoa é direcionada pelo Espírito. Quando a pessoa tem visão de reino. Quando a pessoa sabe o que Deus tem, sabe que o propósito é maior. Quando a pessoa tem essa visão do céu, essa visão do eterno. Ela não fica apegada a poço. Ela não fica. Isaac, ele não
não permitiu que a perseguição dos filisteus, certo? Acabasse com ele, destruísse a mente dele, desanimasse. Ele não permitiu, sabe, ficar prostrado. Ele não se prostrou. Ele não ficou conformado, ele não brigou. Mas ele também não se prostrou, ele não ficou parado diante da inveja daquele povo. Ele não ficou parado diante do roubo visível, porque o roubo era na cara dele. Ele abria, os filisteus iam lá e roubavam. Ele não permitiu que a situação paralisasse ele. Ele não permitiu isso, não permitiu. Porque, e eu vou dizer pra você uma coisa, meu filho, vou dizer aqui. Não existe uma coisa mais dolorosa do que você trabalhar, do que você fazer, do que você construir, do que você cavar, do que você deixar pronto e chegar alguém, meter a mão e tomar. Isso é doloroso. Você trabalhar arduamente, porque escavar um poço não é coisa fácil. A gente vê hoje aí que tem muita gente que cava poço artesiano aí para não pagar a conta de água, né? Queria eu poder cavar um poço para não pagar minha conta. Poço artesiano aí, para não pagar a conta de água, pagar só a rede de esgoto. Mas tem muita gente, não é fácil. Você vê que é um trabalho, são aqueles dois homens ali, perfurando até achar água, perfurando. E olhe, que hoje a gente já tem esse maquinário aí que eles usam, esse perfurador aí. E naquela época, meu filhinho, hein? Tu tá imaginando? Eu nem sei, eu vou pesquisar isso, eu vou pesquisar. Como é que aquele povo cavava poço? Como é? Que o instrumento que aquele povo usava? Pra cavar o poço. Que instrumento era, pastor Fábio? Você sabe? Eu não sei, eu vou buscar isso, eu não sei onde é que tá, mas eu vou procurar. Não existia isso, não existia escavadeira, não existia perfurador, não existia nem esse pauzinho com aquela espiral na ponta, que a gente vê os caras lá, eles botam o maquinário, depois eles vêm lá com aquele pauzinho, né? Fica assim, ó, e torcendo que é pra afundar mais ainda. Não existia nada disso não, meu filho. Só que Isaac, ele não desanimou, não. Isaac não desanimou e ele tinha direito, sabe? Ele tinha direito. Por quê, missionário? Porque a possessão da terra era dele. A possessão da terra não era do filisteu. A lei estava do lado de Isaac. Estava do lado de Isaac. E mesmo a lei estando do lado de Isaac, os filisteus, eles não desistiam de perseguir, de roubar, de tomar, sabe? É ousadia também. O inimigo, ele é ousado, viu? Tem que ter cuidado com esse povo aí. Ele é ousado. Havia uma promessa, a gente já falou sobre isso aqui, vou repetir novamente. Havia uma promessa lá atrás. Uma promessa feita, uma aliança que foi feita entre Deus e Abraão. Era uma promessa, né? Era uma promessa. Só que, da mesma forma que nós conhecemos, nós sabemos da nossa promessa, eu quero dizer para você que o inimigo, ele também conhece, viu? Ele também sabe quais são as promessas que Deus tem para você. Ele pode não saber do secreto, porque tem coisa que Deus não revela pra ninguém, nem pra você. Quanto mais pra ele, pro feio. Mas as promessas, ele sabe, meu filho. Você acha o que você é tão perseguido por quê? Você acha que você é perseguido porque você é bonitinho, é? É porque você é lourinho, tem olho azul? Não, meu filho, tá enganado. Não é por isso, não. Você é perseguido por conta do propósito, por conta das promessas que estão lá na frente, né? Então o inimigo, ele também conhece. E por ele conhecer, ele vai fazer de tudo para roubar você. Ele vai fazer de tudo para tirar, sabe, o foco da tua vida. Tirar teus olhos da promessa. Ele vai fazer de tudo para jogar terra sobre teus planos, sobre teus projetos, sabe? Ele vai fazer de tudo para entulhar os poços que você for abrindo. À medida que você vai crescendo, você vai abrindo poços, né? E assim como Isaac, sabe, nós temos que aprender a lidar com esse tipo de situação, sabe? E para lidar com esse tipo de situação, nós temos que aprender a desentulhar os poços. Aí você vai me perguntar, missionária, e como é que faz para desentulhar? Como é que se desentulha? Menina, só tem um jeito de desentulhar poços. A gente só desentulha poços com a sabedoria divina. Não tem outro jeito de desentulhar. Não existe outra maneira de você desentulhar poços sem a sabedoria divina. Porque a sabedoria, ela vai te conduzir pelo caminho certo. E à medida que você vai desentulhando, novos poços vão sendo abertos, sabe? À medida que você vai desentulhando, você também vai cavando. Porque a coisa tem que andar assim, ó, sabe? São atitudes que tem que andar paralelas. São verbos paralelos. Desentulhar e cavar, desentulhar e cavar, desentulhar e cavar. Coloca isso na tua mente aí. Desentulhar e cavar.
Quando o inimigo vier para derrubar você, quando vier para jogar terra sobre o teu poço, começa a dizer, eu vou desentulhar, mas eu vou cavar. Eu vou desentulhar, mas eu vou cavar. Eu vou desentulhar, mas eu vou continuar cavando. Essa persistência aí, ela é fundamental na nossa vida. É fundamental, sabe? Porque quando Deus tem uma promessa, a gente tem que tomar posse disso. Temos que tomar posse. Quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, meu filho, não adianta. Neguinho pode jogar terra, neguinho pode jogar entulho, neguinho pode roubar, tentar roubar de você, neguinho pode até tomar de você esse poço. Mas quanto mais eles tentarem, quanto mais o filisteu chegar para tentar destruir, sabe, os teus projetos, destruir, roubar aquilo que você construiu, quanto mais ele tentar paralisar você, quanto mais ele tentar trazer desânimo para você, quanto mais ele tentar te destruir, mais poços Deus vai abrir. Só que para Deus fazer, você tem que estar alinhado à vontade de Deus. E a vontade de Deus foi o que eu falei mais cedo. É a obediência. As promessas não teriam chegado na vida de Isaac se não houvesse da parte dele a obediência. Aquilo que foi dito a Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, a promessa que Deus deu a Abraão lá atrás, não teria se estendido a Isaac. Se Isaac não tivesse obedecido, não teria se estendido. É um processo doloroso, esse processo de entulhar, desentulhar e cavar, pastor Fábio. É muito difícil, gente. É doloroso, é difícil viver, sabe, caminhando. Você tá caminhando, trabalha, aí neguinho vem e entulha. Aí você diz, meu Deus, entulharam de novo. Eu vou ter que desentulhar. Aí você vai lá e desentulha. Deus me ajuda aqui, Deus vai lá e ajuda a te dar estratégia. Você desentulha. Aí você continua cavando. Foi isso. Foi o mesmo processo que Isaac passou. Ele passou por esse processo aí. Essa prosperidade, que na verdade Deus não está se referindo aqui, eu vou trazer agora para o espiritual. Deus, ele não está se referindo à prosperidade da terra. Quando ele fala em prosperidade, na maioria das vezes, quando Deus se refere à prosperidade na palavra, ele está falando de uma prosperidade espiritual. Porque o nosso alvo não é a terra, meu filho. Deixa eu dizer aqui, meu filho. Oi. O teu alvo não é a terra. O teu alvo é o céu, meu filho. O teu alvo tá lá, o propósito, o que Deus tem de maior para você não tá aqui, não. Então essa prosperidade aí, espiritual, esse processo espiritual, ele não é fácil, não. Não é fácil. Esse crescimento ali, ele é difícil. É difícil. Isaac, ele teve que passar pelo vale de Gerar. Ele teve que passar pelo vale de Gerar. Pra quê, missionário? Eu já disse. Pra alcançar a terra. A terra não era Gerar. A terra não era Gerar. Sabe por quê? Porque existem terras. Ai, meu Deus, eu tô correndo. Existem terras da nossa vida, existem terras na nossa caminhada que elas serão transitórias, sabe? Terra transitória é aquela terra que você só vai passar por ela. É a terra que vai ser um tipo de aprendizado, sabe? É uma terra que você vai passar nela um tempo. Pra quê? Pra você aprender, né? É uma terra que muitas vezes você vai semear muito nela, né? Vai até colher os frutos da tua semeadura, mas você não vai usufruir. Hoje, desculpa aqui. Eu tenho que dizer. Vocês sabem que eu não vim aqui pra enganar você, né? Eu vim aqui pra trazer sabedoria, pra você andar de olho aberto e não tateando no escuro. Tem terra que é transitória na tua vida, deixa eu te falar. A terra transitória, você planta, você semeia, você colhe, mas você não usufrui. Não usufrui. Por quê? Porque essa terra transitória, ela é uma terra de passagem. Ela é uma terra de aprendizado, sabe? É uma terra que você vai ser muito perseguido, sabe? Onde vão tomar tudo de você e depois vão expulsar você. Essa aí é a terra, não se ilude. Então Deus está preparando já você. Você que tá aí, tá bom aí, né? Mas às vezes a terra não é essa não, meu filho. A terra é em outro lugar. E de repente pode ser que tirem tudo de você e você nem veja a hora. De repente chega aí a terra atule em teus poços aí de uma hora para outra, o filisteu chegue, atule os teus poços e expulse você. Aí Deus já tá falando aqui, já tá preparando você para isso. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou abrir aqui uma coisa boa. Deus, apesar dele permitir esse tipo de coisa na nossa vida, ele não tá alheio. Porque uma vez alguém me disse, eu não me lembro quem foi, que eu não sei se foi você, Tati, tô vendo missionária Tati aqui, que Deus usa o inimigo, né?
usa aquela pessoa para nos tratar, mas ele vai requerer depois daquela pessoa. Porque se ele usou aquela pessoa, é porque ele sabia que naquela pessoa tinha uma legalidade, que ele podia usar. Olha que negócio, gente. Isso aqui. Que a gente não entende porque que aquela pessoa, né? Aquela pessoa que você olha assim, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, mas Deus às vezes usa aquela pessoa ali para tratar você. E tratar te ferindo, sabe? Só que Deus, apesar de permitir isso para te tratar, porque Deus sempre tem propósito em tudo, ele vai requerer daquela pessoa, sabe? A atitude, porque ela deixou ser usada também. Né? Foi você, né, Tati? Eu sei que foi. Então, assim, mesmo diante de toda injustiça, Deus não está alheio às injustiças. Ele não está. Agora, ele permite. Por quê? Porque as injustiças, elas também contribuem para o propósito de Deus. Elas contribuem, sabe? O plano de Deus para Isaac era muito maior. O plano de Deus para Isaac era maior do que aqueles poços que foram roubados lá. Aqueles poços lá que atulharam dele, sabe? O Gerar era um lugar de passagem. O Gerar era um lugar só de aprendizado para Isaac. Mas a terra da promessa não era em Gerar, a terra da promessa era em Berseba. A terra da promessa estava lá na frente, né? Nós não entendemos, eu comecei essa ministração falando isso. Como é que Isaac, ele abriu mão daqueles postos? Por que ele não lutou? Se ele tinha o direito, por que ele não lutou por aqueles postos? Por que ele não brigou? Por que ele não foi lá reivindicar na lei, né, os postos dele? Porque ele tinha esse direito, era lei. Ele tinha a terra dele por herança também. Por que ele não reivindicou? Aí nós entendemos por quê. A atitude de Isaac só revelou o caráter daquele homem. Que negócio lindo, que coisa linda. Tuas atitudes sempre vão revelar o teu caráter. Cuidado. Tuas atitudes sempre vão revelar o teu caráter. A atitude de Isaac só revelou o caráter dele e o nível de confiança que aquele homem tinha em Deus. Sabe? Por quê? Porque se os olhos de Isaac e não estivessem voltados para o eterno, se os olhos dele estivessem voltados para as circunstâncias, estivessem voltados para as expectativas, para a condição financeira dele, escuta isso aqui. Se os olhos de Isaac estivessem voltados para todo o gado que ele tinha, para todo o poder que ele conseguiu, sabe? Para todos os poços que ele abriu. Se os olhos dele estivessem voltados para as coisas da terra, é isso que eu quero que você saiba. É isso que eu quero que você saiba. Isaac jamais alcançaria a promessa. Ele ia continuar ali, pastor, vivendo daqueles poucos poços que ele abriu. Ele ia continuar ali. E mais, uma coisa mais importante de tudo. Isaac, ele jamais teria alcançado paz. Ele jamais teria conseguido paz entre os inimigos dele. Sabe? Eu já falei sobre isso aqui no livro de Provérbios, o rei Salomão. O rei Salomão, lá no livro de Provérbios, ele fala, lá no capítulo 16, no versículo 7, ele diz que quando nossas atitudes agradam a Deus, quando as intenções do nosso coração agradam a Deus, ele faz com que até os nossos inimigos andem em paz conosco, pastor. Quando nós fazemos aquilo que é correto, quando a nossa intenção, Deus conhece a intenção, quando ela é pura, sabe? Quando ela não tem segunda intenção, uma intenção oculta. Quando nós agimos conforme a vontade do Senhor, sabe? Quando nós abrimos mãos de coisas que para nós é importante, mas para Deus não é. Porque Deus não é da terra, nós somos do céu. Você tem que entender que você é do céu. Você é cidadão do céu. Você não pode ficar apegado a coisas, a postos. Você não pode. Não pode. Por favor, bote isso na sua mente. Sabe? O que foi que aconteceu? Isaac, ele conseguiu firmar uma aliança de paz com aquele povo. Ele conseguiu, sabe? Depois que ele perdeu os 2 primeiros poços. Olha que negócio bacana. Depois que Isaac perdeu os 2 primeiros poços, ele foi lá e abriu um 3º poço. E esse 3º poço, ele colocou o nome de Reobote. Reobote significa espaços abertos. Olha que negócio lindo, presta atenção. Ei, presta atenção aqui, Isaac, tá aí do outro lado. Reobote, o 3º poço, significa espaços abertos. Deus estava decretando. A porta está aberta. Deus estava dizendo assim, ó, esse lugar agora é teu. Esse lugar aqui foi reservado para você. E naquele lugar, Isaac frutificou muito mais. Naquele lugar ali, Isaac frutificou muito mais, sabe?
A vida a bênção de Deus, à medida que você caminha em retidão com Deus, à medida que você caminha obedecendo a Deus, a bênção de Deus, ela vai ficando mais visível sobre você, sabe? Foi o que aconteceu com Isaac. Os filisteus começaram a prestar atenção naquilo. Os filisteus começaram a ver, né? A notar a paciência daquele homem. A notar o caráter, né? Porque até o inimigo, ele vai reconhecer seu caráter. Viu, meu filho, dizer aqui? Ele pode perseguir você, mas ele vai respeitar você pelo seu caráter. Lembra de ontem que eu falei de Jeremias? Jeremias, ele foi reconhecido lá por Nabucodonosor. Nabucodonosor conhecia o profeta. Nabucodonosor não permitiu que ninguém tocasse em Jeremias. O inimigo, ele vai reconhecer também o teu caráter. Sabe? Então o que aconteceu? O inimigo começou a ver que Deus era na vida daquele homem, que a presença era na vida daquele homem. E aí eles começaram a entender finalmente, né? Porque tem uma hora que teu inimigo vai ter que entender isso. Tem uma hora que o filisteu, ele vai ter que entender isso, que quanto mais ele se opuser a você, quanto mais ele perseguir você, ele vai atrair a ira de Deus. Ele tem que entender, meu filho, porque tem que ter muito cuidado, né? Às vezes ninguém tá tocando, já falei aqui sobre os utensílios da casa de Deus, ninguém fica tocando nos utensílios de qualquer jeito, tratando de qualquer jeito, mas Deus tá ali, Deus tá olhando, Deus tá vendo. Né? Uma hora Deus vai cobrar. Uma hora Deus vai cobrar. Né? E aí o que aconteceu, gente? Já estamos perto de terminar aqui. Foi firmado um pacto. Um pacto foi firmado, uma aliança entre Isaac e os filisteus. Ele fez uma aliança com aquele povo. Uma aliança de paz, sabe? E o Isaac resolve, isso está lá na frente, depois você termina de ler. Isaac, ele resolve oferecer um banquete para os inimigos dele. Ele oferece um banquete, e nesse banquete, o tratado de paz, ele é oficializado. Só que no mesmo instante que Isaac estava servindo, alimentando, presta atenção nisso aqui. No mesmo instante, pastor, em que Isaac estava alimentando os inimigos dele, enquanto você alimenta seus inimigos. Vou abrir, porque Deus mandou abrir. Enquanto você alimenta os seus inimigos, enquanto você estende a mão para os seus inimigos, presta atenção. Deus está trabalhando a teu favor, não se preocupa não. Tá, é humilhante não. Pode servir os inimigos. Às vezes a gente tem que servir o inimigo, né? A gente tem que servir ao inimigo. Isaac estava lá servindo aos inimigos dele. Enquanto ele estava servindo aos inimigos, os servos dele tinham acabado de escavar um outro poço. Ele estava sendo mais abençoado. Ele estava sendo mais abençoado. E esse poço novo aí, ele recebeu o nome de Seba, que traduzido para o hebraico significa juramento. Juramento, sabe? Esse poço aí, o nome desse poço aí, ele confirmava o nome que Abraão deu a Berseba lá no capítulo 21. Se você for no capítulo 21, que Abraão passou por essa história aqui, você vai ver que Abraão batizou Berseba, batizou aquele lugar como Berseba. E essa palavra aí é confirmada com o filho dele. Nós temos que entender uma coisa, gente, que nós vivemos promessas confirmadas através de gerações. Sabe como é promessas confirmadas através de gerações? É quando seu pai, lá atrás, seu pai da terra, ele lá atrás, ele fez oração e Deus disse a ele, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas não aconteceu na vida de seu pai. Ou aconteceu. E o fato de não ter acontecido ou de ter acontecido não significa que essa promessa não vai se estender para as gerações futuras. Então, o que é que Deus trouxe para mim e para você hoje? Nós vivemos promessas confirmadas através de gerações, sabe? A nossa vida ela é assim. Existe uma promessa que foi feita sobre nós lá atrás, sobre nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, né? Mas o sucesso dessa promessa, e eu vou repetir isso de novo, porque eu falei isso no começo, eu falei no meio e vou falar de novo. O sucesso dessa promessa que Deus fez para você, a confirmação, não depende de Deus. Depende de mim e depende de você. Não fique cobrando de Deus algo que só depende de você, do seu posicionamento, sabe? Das suas atitudes e principalmente, da sua renúncia, da sua obediência, sabe? O problema do povo de Deus, eu vou deixar isso aqui para você não esquecer. O problema do povo de Deus é que eu falei isso para uma irmã, hoje ela tá aí, que eu sei que ela tá, que eu já vi, que ela entrou. E ela vai entender que foi com ela que eu falei hoje. O nosso problema é que nós achamos que bênção é promessa e bênção não é promessa. A bênção, nós ficamos apegadas às bênçãos, sabe, pastor?
As bênçãos que elas vêm, as bênçãos elas nos acompanham, a gente vai caminhando e as bênçãos vão acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque faz parte do caráter de Deus, faz parte da essência de Deus, porque Deus é Pai, então o Pai ele está sempre cuidando, ele está sempre provendo, ele está sempre alimentando, ele está sempre trazendo socorro, ele está sempre, sabe, tratando a ferida do filho, está sempre carregando o filho no colo, está sempre dando descanso pro filho. Pai, esse é o caráter de um pai. Então as bênçãos sobre a nossa vida, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Mas a bênção, ela não é a promessa. Não é a promessa, sabe? Por quê? Porque a promessa, ela não acontece de qualquer jeito. A promessa, gente, ela não cai do céu, sabe? O que cai do céu é maná. O que cai do céu é codornizes, sabe? Maná e codornizes não são promessas. Mana, pode anotar aí, você que prega, que isso é bom. Deus me dê isso aqui lá em casa. Maná e codornizes não são promessas. Maná e codornizes são provisões, sabe, de pai. Maná e codornizes são bênçãos, né? É isso, a promessa, ela tá lá em cima, ela tá lá na frente. Só que para nós alcançarmos Berseba, para nós alcançarmos esse lugar de promessa, nós vamos ter que abrir mão de alguns postos, sabe? Alguns postos que nós trabalhamos, que nós suamos, que nós lutamos, que nós pagamos o preço, que nós passamos por renúncias para poder construir aquele negócio. Nós vamos ter que abrir mão, sabe? Vamos ter que parar de brigar, de querer tomar de volta aquilo que alguém já pegou de você. Parar de querer reivindicar nossos direitos, sabe? A gente vai ter que abrir mão disso tudo. Por quê? Porque Deus está dizendo assim, ó, deixa pra lá. Deus está dizendo assim, meu filho, deixa esse espaço aí, deixa. É só um poço. Foi necessário por um tempo, agora não precisa mais, tem coisa maior. Tem Berseba lá na frente. Berseba tá te esperando, o pastor já tocou a musiquinha. Berseba tá ali te esperando, esquece isso. Esquece esse poço velho, que já te serviu por um tempo, mas agora não precisa mais. Deixa o filisteu desfrutar dele. Às vezes o teu inimigo ele tá precisando mais do que você. Né? Tem que ter esse ato de misericórdia. Às vezes. Tem alguém aí, pastor? Tem algum anotado? Alguém? Tem. Eu quero deixar um alô, porque eu já tô na porta da rua. Ai, que palavra maravilhosa. Eu tô edificada, né? Porque eu quero dizer pra você que quando Deus fala com você, antes dele falar com você, ele já falou comigo, viu, meu filho? Cadê, pastor? Fala aí. Irmã Maria. Irmã Sônia. Irmã Josi na Mangabeira. Sônia, Josi, Irmã Marcos na Brasília. Irmã Cleide na Brasília também. Irmão José no bairro de Jomar. Todos ouvindo o programa. Amém. Já vou mandar um alô rapidinho aqui, gente. Obrigada. Tô vendo um bocado de gente aqui. Cristiane, Daniela, Ismara. Eu vi a Aline lá de Portugal. Paula, Leiline, missionária Leiline. Vida Mulher em Foco. Rosângela, Sângela. Tô vendo aqui a Aline Carvalho, Daniela. Vou o pessoal da rádio aqui. A Deusa, Luciene, Daniela, já vi aqui. Pastora Laisa, John Levita lá da igreja. Lili, meu amor. Sônia, não vou dizer o bairro porque eu não anotei, mas ela sabe que é ela que ligou pra aqui. Sônia, José, Marcos da Brasília, que eu sei. Deixa eu ver, Cleide, José. E tem uma aqui que eu anotei o nome. Mary? É Meire, né? E Meire, um abraço pra vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Ore por nós, compartilha esses vídeos aí. Se alimenta, adiciona no WhatsApp do Caminho de Sabedoria. 9893-1494. Um abraço, até semana que vem, se Deus permitir. Um abraço.